Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Aline do canal Clareia e nesse vídeo nós vamos contar a história de um homem que havia nascido cego, porém ao se encontrar com Jesus, seguindo as ordens dele, foi se lavar no tanque de Siloé e voltou completamente curado. Começou quando Jesus e os discípulos dele estavam caminhando e eles encontraram um homem que havia nascido cego. E os discípulos perguntaram para Jesus quem havia pecado, ele ou os pais dele? E Jesus responde: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cospe no chão e mistura sua própria saliva com a terra. E ele faz essa lama e passa nos olhos do cego. E depois diz para ele lavar no tanque de Siloé. E a palavra Siloé significa aquele que foi enviado. E essa obra, o tanque de Siloé, remonta ao rei Ezequias. Foi uma obra realizada por ele. Na época, ele construiu um aqueduto. Esse aqueduto transportava água desde a fonte de Gion até um reservatório dentro da cidade de Jerusalém, dentro das muralhas da cidade. E essa se tornou uma das maiores fontes de suprimento de água de Jerusalém. Então, por exemplo, no caso da cidade ser sitiada, o abastecimento de água seria preservado. Voltando à história, o cego foi, lavou-se no tanque de Siloé e voltou completamente curado. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Então eles resolveram levar o homem até os fariseus. Os fariseus eram um grupo de judeus piedosos e eles eram extremamente conservadores. Tanto que a palavra fariseu significa separados ou separatistas. Eles tratavam uns aos outros como companheiros, se organizavam em comunidades e até tomavam refeições em comum. Faziam intervenções públicas quando eles achavam necessário e participavam, ocupavam lugar no Sinédrio, que é uma espécie de Suprema Corte da lei judaica, a Assembleia dos Anciãos. E voltando à história, os fariseus então perguntaram como ele havia sido curado e ele explicou tudo direitinho. Porém, alguns fariseus disseram que o homem que havia feito aquilo não era de Deus, porque ele não estava guardando o sábado e assim não estava obedecendo a lei do descanso. Apesar disso, o homem estava curado. Então alguns outros fariseus diziam o seguinte: como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso eles começaram um debate, começaram a entrar em conflito. E os fariseus então voltaram a perguntar para o homem se aquilo tudo era verdade mesmo. E ele confirmou. E aí eles passaram a perguntar o que ele achava do homem que o havia curado. E ele disse: ele é um profeta. Na verdade, os fariseus nem acreditavam que aquele homem realmente havia sido cego. E chegaram ao ponto de chamar os pais dele e perguntaram se ele realmente havia nascido cego. E os pais confirmaram, disseram que sim, e continuou a confusão. E os fariseus continuaram perguntando para os pais como isso seria possível se agora ele estava vendo. Os pais responderam dizendo que realmente o filho deles havia nascido cego, porém não conseguiam dizer como que agora ele podia enxergar. E disseram também que não sabiam quem foi que havia curado ele. E eles completaram dizendo: ele é maior de idade, perguntem e ele mesmo poderá explicar. Eles responderam assim porque eles estavam com medo, já que os líderes religiosos haviam dito que quem dissesse que Jesus era o Messias seria expulso das sinagogas. Então, novamente, os homens religiosos chamaram aquele homem que havia sido cego e disseram: para a glória de Deus, diga a verdade.
Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: O que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Eu já lhes disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então insultaram e disseram: Discípulo dele é você? Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. E essa parte é muito boa, gente. O homem que foi cego, cheio de sarcasmo, responde aos fariseus. Na verdade, ele mostra que enxerga muito além daquilo que os fariseus estavam enxergando. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. E diante disso eles responderam: Você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Fato é que quando Jesus ficou sabendo que aquele homem havia sido expulso, foi procurar por ele e quando encontrou perguntou assim: Olha, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: E ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Alguns fariseus que estavam ali por perto ouviram o que Jesus havia dito. Perguntaram para ele se ele havia chamado eles de cego. E Jesus respondeu assim: Se eles fossem cegos, não teriam culpa. Mas como dizem que podem ver, continuam tendo culpa. E ele completa falando: Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. E ele diz assim: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. E aí, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. E ele diz que nunca essas ovelhas seguirão a voz de um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. E a palavra diz que Jesus usou esta comparação, mas que eles não conseguiam entender. Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sou um bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. E é por isso que o Pai me ama, porque eu dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou. Por minha espontânea vontade, tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. E esta ordem recebi do meu Pai. Então, quando ouviram essas palavras, os fariseus ficaram ainda mais divididos. Novamente entraram em conflito. E muitos deles diziam que ele estava endemoniado ou enlouquecendo. E diziam: Por que ouvi-lo? Mas outros diziam assim: Essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos?
Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar o like, de compartilhar o vídeo e de comentar também. Muito obrigada e até um próximo vídeo.